Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, estamos na metade, não, acho que um pouco antes da metade do Evangelho de João. Mas estamos no capítulo 7, ele tem 21 capítulos. Tem 21, então está por aí. Terça parte. Terça parte. Vamos continuar onde nós paramos? Bom, nós paramos no versículo 10, então agora... Do capítulo... capítulo 7, sétimo. Vamos agora a partir do versículo 11. Os judeus o procuravam na festa, dizendo... Na que festa? A festa das tendas. Isso. Mas eu vou explicar esta festa mais adiante. Onde está ele? Faziam-se muitos comentários a seu respeito na multidão. Uns diziam, ele é bom. Outros, porém, diziam, não, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Jesus novamente suscita oposição ao lado de simpatizantes. E isto os sinóticos também conhecem. Quando a festa estava pelo meio, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Admiravam-se então os judeus, dizendo, como entende ele de letras sem ter estudado? Jesus lhes respondia. Bem, aqui vamos parar. Como entende esse homem alguma coisa se não estudou nada? Se é ignorante, se é da Galileia, se é um aldeão, se é um carpinteiro? Que credibilidade tem? Ao que Jesus responde, minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ou seja, aqui há uma acusação de ignorância dos judeus para com Jesus. E Jesus responde que ele não é ignorante. Ele não estudou com nenhum rabino humano, mas ele esteve na escola do melhor de todos os rabinos, que é o Pai. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E assim Jesus responde à acusação grossolana de ignorância. Só que, para se entender a doutrina do grande rabino, que é Deus, que fala através de Jesus, é preciso estar vinculado a Deus. É preciso ser dócil a Deus. E aqui, docilidade a Deus neste evangelho não significa apenas obediência a seus preceitos éticos, aos 10 mandamentos, Sim. por exemplo. Muito mais do que isso. Aqui, para se entender a profundidade de Jesus, é preciso abrir-se ao Pai com docilidade, abrir-se a Deus com docilidade, sem preconceitos, e deixar que Deus o influencie e o leve progressivamente a Jesus. Na verdade, Jesus esteve com o melhor de todos os ensinantes. Mas, mais uma vez, eles não sabem. Continue. E não compreendem. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quer cumprir sua vontade, reconhecerá se minha doutrina é de Deus ou se falo por mim mesmo. Aí está. Mas é preciso, e isto não tem a oposição, uma docilidade para se abrir a Deus. Continue. Quem fala por si mesmo procura a sua própria glória. Enquanto uns procuram a glória dos outros, ou cada um procura a sua própria glória, deixam Deus de lado. E é claro que estas pessoas jamais serão conduzidas pelo Pai a Jesus. Mas aquele que procura a glória de quem o enviou é verdadeiro e nele não há injustiça. Moisés não vos deu a lei, no entanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu: Tens um demônio. Quem procura matar-te?
Na verdade, vão matá-lo e vão desrespeitar a lei de Moisés, o 5º mandamento, que não matar. Jesus lhes respondeu: realizei só uma obra e todos vós admirais. E qual foi a obra que ele realizou aqui? Ela está no capítulo 5º. Este capítulo 7º está aparentado muito estreitamente com o capítulo 5º, que foi a cura de um paralítico na piscina de Betesda, em Jerusalém, em dia de sábado. Realizei uma obra. Moisés vos deu a circuncisão, não que ela venha de Moisés, mas dos patriarcas. Já de Abraão. E vós a praticais em dia de sábado. Se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para não se ir contra a circuncisão no 8º dia, quanto mais pode ser curado alguém que necessite de salvação também em dia de sábado. Se a circuncisão é válida no dia do sábado, por que uma obra boa não é válida no dia do sábado? Afinal de contas, em que patamar está o sábado? E como Deus quer que o sábado seja cultuado? Deixando de fazer o bem ou fazendo o bem? Ele se refere ao capítulo 5º, a cura do paralítico no sábado, em Jerusalém. Se um homem é circuncidado em dia de sábado, para que não se transgrida a lei de Moisés, por que vos irais contra mim, por eu ter curado um homem todo no sábado? Então, se a circuncisão, que é parcial, era permitida num sábado, por que a cura total não pode ser feita em dia de sábado? E nem colocando isso de uma maneira lógica, eles conseguiam entender e aceitar, né? Exato. Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. Alguns de Jerusalém diziam: não é a esse que procuram matar? Eis que fala publicamente e nada lhe dizem. Porventura as autoridades reconhecem ser ele o Cristo? Mas nós sabemos de onde esse é. Nós sabemos e não sabemos. Mais uma vez a técnica aqui. Esse nós sabemos de onde é. Continue a frase ao passo. Ao passo que ninguém saberá de onde será o Cristo quando ele vier. Eles sabem perfeitamente que Jesus é de Nazaré. Só que Jesus não é de Nazaré, Jesus é de Deus. Jesus não veio de Nazaré, Jesus veio do Pai. Eles sabem e não sabem. Eles julgam saber. Isso acontece conosco também, sabe? Julgamos muitas vezes saber e mostramos a ignorância, até professores de religião. Julgam saber e não sabem, mas imaginam que sabem. Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. É irônico, não sabem nada. No entanto, não vim por minha própria vontade, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e que não conheceis. Por isso desconhecem tudo. Eu, porém, o conheço, porque dele procedo. E foi ele quem me enviou. Procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque não chegara a sua hora. Continue. Muitos, porém, dentre o povo, creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará porventura mais sinais do que os que esse fez? Os fariseus perceberam que o povo murmurava tais coisas sobre Jesus, e eles enviaram alguns guardas para prendê-lo. Disse então Jesus: por pouco tempo estou convosco, e vou para aquele que me enviou. Vós me procureis e não me encontrareis. Vós me procurareis. Vós me procurareis, obrigado. Vós me procurareis
e não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Bem, e aí está o grande castigo, aqui está a grande chancela, né, que Deus porá à escolha dos judeus. Eles teimam em não conhecer Jesus, eles teimam em ignorar Jesus, eles perderam uma oportunidade única, ela está já fugindo das mãos, porque Jesus irá subir para o Pai e eles não irão mais encontrá-lo. Continue. Disseram entre si os judeus: para onde irá ele, que não o poderemos encontrar? Irá por acaso aos dispersos entre os gregos para ensinar aos gregos? Exatamente. Ele irá para a diáspora para ensinar aos gregos. Ironicamente, era isso que aconteceu quando este evangelho foi escrito. A palavra do evangelho não era mais anunciada aos judeus, e sim aos gregos da diáspora. Ele irá à diáspora pregar o evangelho. Ele fez a palavra dos judeus ali, virou uma profecia. Exatamente. O evangelho, quando este texto foi escrito, já era pregado na diáspora aos gregos. Até o dia de hoje. O que significa esta palavra que nos disse? Vós me procurareis e não me encontrareis. E onde eu estou, vós não podeis vir. Vamos fazer um intervalo e já voltamos. Acho que vou ler novamente aqui o texto, né? Pode ser? Pode. O que significa esta palavra que nos disse? Vós me procurareis e não me encontrareis. E onde eu estou, vós não podeis vir. E isto de fato aconteceu. Se foi, perderam a única ocasião de se encontrar o enviado de Deus, e hoje, e a partir de então, o evangelho foi para a diáspora, para os gregos da diáspora. Muito bom. Continuamos? Continue. No último dia da festa, o mais solene, Jesus, de pé, disse em alta voz. E agora eu abro um grande parênteses aqui para falar a respeito desta festa das tendas. Antigamente era chamada festa das cabanas, ou então festa da colheita. Era uma festa autunal, que se celebrava no final de setembro ou início de outubro, dependendo do calendário solar e lunar dos judeus. Eu estive agora, este ano aqui, na Festa das Tendas, em Jerusalém. Quer dizer, a última vez que estive em Jerusalém, que foi no final de setembro, começo de outubro, era exatamente a semana das tendas, Sukkot, que eles chamam, Sukkot. Até hoje, é uma festa sentida. Bem, esta festa se carregou de muitos significados. Era a festa da grande realeza de Deus. Era a festa em que se comemorava a vinda gloriosa e triunfante de Deus a Sião. Era a festa em que Deus se encontraria com o seu povo. Era a festa em que o Messias se encontraria também com a sua gente. Os profetas, e sobretudo Zacarias, falam de uma festa das tendas idealizada, muito idealizada. Nenhum estrangeiro mais estará em Jerusalém. As nações todas virão a Jerusalém para celebrar a festa das tendas. Aqueles que não vierem a Jerusalém para a festa das tendas serão castigados. Os assírios virão, os egípcios virão, todos virão para a festa das tendas. Nesta festa também se rezava e se pedia pela chuva.
no Oriente Médio, em Israel, chove poucas vezes por ano. As chuvas são de novembro a março. Depois não chove mais. Porém, se esperava que na festa das tendas Deus derramasse alguma chuva, digamos, uma chuva anterior ao tempo. Até hoje, os árabes da Jordânia, que odeiam os judeus, ficam muito atentos na semana do Sukkot, a ver se cai chuva. Se cair chuva um dia, é sinal de que haverá bom tempo, chuva e colheita para o ano próximo. Eu estive nesta última festa das tendas e numa noite caiu chuva. E depois não mais. Agora só, agora no mês de novembro e até março caem chuvas. Interessante, hein? Portanto, uma festa para se pedir a bênção da chuva. E o que se fazia? Durante 6 dias havia uma procissão diária que ia até a fonte de Guion, onde um sacerdote enchia de água uma ampola e todos vinham em procissão cantando o Halel, o Salmo 113 a 118, e abanando os seus ramos, lulab, que se chamava, e o sacerdote derramava aquela ampola no altar do santuário de Jerusalém. No 7º dia, o mais solene, fazia esta procissão, mas o sacerdote fazia 7 voltas ao redor do altar, derramando água e pedindo a Deus a bênção da água. Esta era uma das finalidades da festa das tendas, celebrada e sentida muito pelos judeus até os dias de hoje. Fazem até tendas hoje para ficar uma semana em cabanas, lembrando o tempo em que viveram em cabanas na história bíblica do deserto a caminho da terra de Canaã. O que aconteceu no último dia? Leia novamente. No último dia da festa, o mais solene, Jesus de pé disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim... E beba aquele que crê em mim. Bem, o que significa isto? Jesus diz que eles foram ouvidos. Eles que pediam água foram ouvidos. Mas foram ouvidos de uma maneira que jamais poderiam ter imaginado. Deus os ouviu para além de todo o desejo. Deus lhes dá uma água viva, uma água que sacia perenemente e eternamente. Se alguém tem sede, venha a mim e beba aquele que crê em mim. Continue. Conforme a palavra da Escritura. De seu seio, isto é, não do seio do crente, do seio de Jesus, jorrarão rios de água viva. Ele falava do Espírito que deviam receber aqueles que tinham crido nele, pois não havia ainda Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. E quando Jesus foi glorificado na cruz, imediatamente com a lança do soldado, saiu sangue e água. O desejo deles estava plenamente satisfeito por Deus. Só que, mais uma vez, num nível infinitamente superior, num nível que eles não podiam imaginar. Vejam como o evangelista João se serve sistematicamente das celebrações do Antigo Testamento para dizer: estão superadas e nós temos coisa muito melhor no cristianismo. É a água viva. Agora, quem tem sede, vem a mim
e beba quem crê em mim. Jesus é água viva em que sentido? Aqui, no capítulo 7º, no mesmo sentido que no capítulo 4º. Jesus é água viva, quer na sua palavra, na sua revelação, na sua doutrina, quer no Espírito Santo que ele enviará. As duas coisas, as duas realidades são indicadas através da metáfora da água viva. Água viva, metáfora da palavra, da revelação, água viva, metáfora do Espírito também. E de resto, o Espírito e a palavra estão unidos, porque neste Evangelho aqui, o Espírito é o Espírito da verdade, que introduz na verdade da palavra de Jesus. Bom. Está bem claro? Sim. Então, acho que nós vamos ter que terminar o texto por aqui. Não é? Eu não quero adiantar mais, porque o nosso tempo está praticamente esgotado. Tem alguma pergunta? Não, é isso mesmo. Está bem. Está bem não, claro? Nenhuma pergunta, então, claríssimo. o próximo bloco, que ainda não acabou, o capítulo 7º ainda não acabou, ainda é um vamos. capítulo bastante polêmico, este aqui, por causa do milagre feito no capítulo 5º, não é? E nós o encerraremos na nossa próxima... A semana que vem vamos do 39 em diante. Tá bem. Versículo Muito 39. obrigado. Bom final de semana, bom domingo, até a próxima sexta.